Boa noite. Vamos hoje finalmente começar a disciplina. Não que a gente não deu aula nos outros dias, né, que nós tivemos aula. Só que nós estávamos na análise de dados. Agora vamos começar a estimação de parâmetros propriamente dito. Certo? Tem um roteiro, né? Cadê o roteiro? Deixa eu ver se está aqui o roteiro. Que a gente sugere, tá? Ter o conhecimento da literatura, revisar a literatura, ter aquele conhecimento fenomenológico que a gente falou, tá? Elaborar gráficos, análise estatística que nós fizemos aqui também, análise metrológica, análise dos dados, né? Fazer uma evolução do modelo fenomenológico, balanço de massa, energia e entropia, ou propor logo modelos empíricos. Tá? Uma vez que você tenha modelos propostos, a gente procura, se possível, linearizar os modelos, verificar essa linearidade com novos gráficos, tá? E isso tudo para poder estimar os parâmetros. Depois da estimação dos parâmetros, né, aí nós temos então uma estimativa inicial do modelo, dos parâmetros do modelo linear, não linear, desculpe. Tá? Então, o modelo que nós vamos propor vão ser modelos paramétricos, portanto tem uma função que descreve a relação entre as variáveis, né? Vamos trabalhar com modelos estacionários, né? Também podemos desenvolver ajuste de modelos dinâmicos, modelos não lineares, dinâmicos. Podemos trabalhar com uma variável de entrada, uma de saída, é o sistema SISO. Múltipla de entrada, uma saída, MISO. Uma entrada, várias saídas, esse é muito raro acontecer. E o que acontece com muita frequência também é o MIMO, tá? Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Né? O modelo podia ser determinístico ou estocástico. Nós vamos trabalhar com modelos estocásticos, onde a variabilidade da informação ela é considerada. Tá? Podemos trabalhar com modelos lineares ou não lineares. Tá? Por exemplo, aquele roteiro que eu falei anteriormente, se eu partir de um modelo não linear, eu linearizo, ajusto os parâmetros do modelo linear e depois eu faço um novo ajuste para o modelo não linear, só que partindo da estimativa inicial calculada com o modelo linearizado. Tá? E os nossos modelos podem ser empíricos, sem nenhuma fenomenologia, sem nenhuma inspiração no fenômeno, um polinômio ou qualquer outra função que eu queira ajustar. Pode ser fenomenológico, aí é deduzido diretamente dos balões de massa, energia e entropia, ou modelos híbridos, onde eu misturo as duas coisas. Tá? Por exemplo, o modelo empírico, que está na moda aí, é o chamado das redes neurais. Tá? Então não tem nenhuma arcabouço, nenhuma sustentação fenomenológica. É um monte de número e um modelo com dezenas, às vezes centenas de parâmetros que não se ajustam. O modelo híbrido também pode ser usado, por exemplo, eu posso ter um balão de massa e energia que amarra as variáveis, a relação entre as variáveis, mas dentro desse modelo, desse balão de massa e energia, eu posso ter certas funções que descrevem características específicas, e essas funções serem empíricas. Por exemplo, eu quero fazer um balão de massa, o que entra de água, o que sai, mas eu sei que tem uma evaporação ali. Né? Bom, o que entra é o que sai, o que entra, a somatória do que entra é igual à somatória do que sai, é um modelo fenomenológico. Mas a evaporação que eu sei que tem uma evaporação, eu não sei qual é, eu posso mudar o empírico. Eu posso chutar um polinômio que relaciona a evaporação com a temperatura do ambiente, por exemplo. Aí eu vou na literatura, faço um experimento e ajusto um polinômio para essa função específica. Aí eu tenho um modelo híbrido. Tem um balão de massa e energia que amarra as variáveis umas com as outras, mas uma determinada relação de uma variável com outra
é dada por um polinômio, ou por uma rede neural, ou por uma função exponencial, uma função que não tem inspiração fenomenológica, que é simplesmente um ajuste de curva. Tá? Então, se for um ajuste de curva, eu pararia aqui. Tá? Mas, na verdade, eu quero mais do que isso. Eu quero estimar o parâmetro. Quando eu falo estimar o parâmetro, eu tenho que avaliar a incerteza desse parâmetro, a região de abrangência desse parâmetro. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos de modelos. Eu tenho um modelo aqui. Esse modelo aqui, como é que eu classifico ele? Depois eu vou querer classificar esse e assim sucessivamente. O primeiro modelo. Classifica ele para mim aqui. Ele é linear ou não linear? Não, estou perguntando. Linear? Estou perguntando, rapaz. Todo mundo acha que o primeiro modelo é linear. Certo? Errado. É não linear. Certo? As pessoas pensam porque é uma reta, é linear. Não é. Para ser linear, ele tem que atender ao princípio da superposição. Tá? O modelo linear é esse daqui, ó. Esse é linear. Tá? Aqui tá errado até. Esse modelo aqui, ele é um modelo não linear, porque ele não atende ao princípio da superposição. Tá? Tá? Oh, meu Deus. Mas eu posso facilmente linearizar esse modelo aqui. Como é que eu posso linearizar esse modelo aqui? Esse modelo em cima, como é que eu posso linearizar ele? É fácil, é simples. Até eu aceitar que é não linear, eu vou construir aqui a variável z. Z. Que vai ser igual a y menos b. Portanto, z é igual a isso. Z é igual a x. E agora, esse modelo ele é esse modelo agora ele é linear, rigorosamente linearizado. Né? Uma prova, né, rapaz? Essa é boa de botar uma prova. E vou perguntando, é um modelo híbrido, fuzzy e redes neurais? Não, fuzzy e redes neurais são modelos empíricos, tá? Modelos, essa formulação geralmente são empíricas, tá? Agora você pode acoplar eles a uma amarração fenomenológica. Não falei, um balão de massa, energia ou momentum, tá?
Então, o que é que eu faria então? Eu faria o ajuste desse modelo assim. Tá? Como eu pego meus dados experimentais, lembre, Y é experimental, X é experimental. Eu quero calcular A e B. Minhas incógnitas é A e B. Então eu vou pegar o dado experimental Y. Tá? Diminui de B que eu não sei quem é. Ora, mas se eu digo que o meu modelo é igual a X mais B, e eu agora estou ajustando isso aqui, esse modelo aqui, o modelo em escuro, ele passa na origem? Passa na origem. Tá? Obrigatoriamente Z igual a X mais B tem que passar na origem. Tá? Então, na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma translação de Y com B. Tá? Então eu posso pegar a minha curva, que eu já tenho uma curva, né? Normalmente eu tenho uma curva, né? Lembre-se, isso aqui eu já estou lá na frente, eu já tenho um experimento, já tenho os dados, eu já sei, por exemplo, aqui nesse caso, tá? Eu já sei nesse caso, eu já sei que, por exemplo, isso aqui segue mais ou menos uma reta, né? Para poder propor um modelo como esse, porque isso aqui tem que ser parecido com uma reta, né? Vou forçar aqui um pouquinho a barra. Quero que ele não passe na origem, né? Aqui, tá? Olha, se eu for construir uma reta aqui, essa reta vai estar por aqui, né? Nossa, passa aqui no ponto específico. Aqui. Então, isso seria a curva que eu vou ajustar. Certo? Então, essa curva aqui seria a curva ajustada, né? E aqui, quem é B? B é a intercepção da curva ajustada com o eixo vertical. Lembra disso? Não. Porra. O coeficiente angular é o ângulo da curva. O coeficiente linear, o B, é a intersecção da reta com o eixo vertical. Então já tem uma boa ideia de quem é B, só no gráfico. Eu posso pegar isso aqui, usar aqui, calcular, ter o Z, vou trasladar isso para a origem, é só baixar todos esses pontos de B e faço um ajuste agora de um modelo linear. Tá? Mas nós vimos que tá? E agora aqui, esse modelo é o quê? Qual a diferença do modelo em preto para o modelo em azul? Não, nada não, tem esse mais Ezinho aqui. Esse Ezinho não é uma constante. Ezinho, quando aparece assim, é um erro. Tá? Quer dizer o quê? Que este modelo aqui de baixo é um modelo estocástico. Aqui de cima é um modelo determinístico. Repare, dado mais um certo B, para cada valor de X só tem um Y possível. É um Y determinado, aí vem para determinístico. Aqui não, esse E aqui é uma grandeza. Se o modelo é bem ajustado, por exemplo, esse Ezinho aqui
é um chamado ruído branco, tá? É um desvio padrão, ou é uma PDF com média zero e segue a curva normal. Esse é o ideal, certo? Nem sempre é, mas o ideal é que esse Ezinho siga esse padrão, tá? Então aqui nós já temos um modelo estocástico. E aqui é o modelo determinístico ou estocástico. Determinístico. Linear ou não linear? Ele é não linear nas variáveis e nos parâmetros. Esse primeiro aqui, ele é linear nos parâmetros. Mas o modelo é não linear. Aqui de baixo, ele é não linear nas variáveis, porque aparece um produto aqui, e nos parâmetros, porque os parâmetros aqui não têm relação. Então, um parâmetro, tá uma variável elevada a P, tá? Então, podia estar raiz de, se tiver P2, log de P2 também dá não linear, etc. A diferença do modelo em azul, quando ele em preto e com vermelhinho, qual é? É que agora que nós temos o que aqui? Acréscimo. O que é que acrescentou aqui? O erro. Tá? Então, ele pode estar dessa maneira, ou ele pode estar também assim, ó, que é o mais usual, ó. Vou botar da forma mais usual aqui. A forma mais usual é essa. Tá? E também esse modelo aqui que está em destaque, ele é o caso mais comum, né? Tem modelos bastante complexos. Tá? E o último caso aqui é que eu tenho um modelo em regime transitório. Tá? Os modelos em regime transitório, o que quer dizer é a existência de uma derivada em relação ao tempo, que pode ser derivada total ou parcial. Nós não vamos tratar com modelos dessa ordem, tá? Modelos diferenciais. Embora existem certas diferenças, mas a base é a mesma, né? Por exemplo, nós podemos trabalhar com modelos diferenciais, aproximando essa diferencial por uma derivada parcial, por uma diferenças finitas. Então, em vez de ser dH dt, eu chamo de ΔH sobre ΔT, onde ΔH é H2 menos H1 e dt é T2 menos T1. E aí eu passo a ter um modelo algébrico de novo. Só que a diferença aí é que aumenta o número de grandezas, né? Antes eu só tinha um H, agora eu tenho dois, H1 e H2. Então aumenta a dimensão do problema, mas dá para tratar, tá? Usando, inclusive, as mesmas abordagens que nós estamos fazendo aqui. Geralmente, essa aproximação é muito pobre, eu tenho que usar aproximações de ordem superior, segunda ordem, tá? Mas dá para tratar. Tá? Terceira ordem, quarta ordem. Então aqui nós temos... O modelo linear seria este aqui. E aqui também, do lado direito, aqui temos o modelo não linear,
aqui outro modelo linear, e podemos pegar esse modelo não linear e linearizar. Como é que eu posso linearizar esse modelo aqui? Alguém dá alguma pista de como linearizar esse modelo aqui? O pessoal da internet está me ouvindo? Ó, diga. Você colocar eu acho que eu Z é igual a P2 mais X menos... Eu vou querer uma coisa, a X mais B, certo? Como é que eu posso fazer isso aqui e transformar em a X mais B? Hein? Lá embaixo tem uma constante. Como é que eu posso fazer isso? Repare, nesse caso aqui que eu posso fazer o quê? Eu vou inverter isso aqui matematicamente. 1 sobre Y vai ficar P2 mais X sobre P1 mais X. Daí eu divido, dá isso aqui. Esse X vai cortar com o de cá. Só que aqui eu só tenho que fazer isso. Vai ficar correto. Z igual a Y menos B. Igual. Pronto. Agora eu tenho bom, esse é o tratamento mais rigoroso, mais matematicamente falando, mas eu posso fazer o tratamento assim, mais usual, mais comumente, que é, em vez de fazer essa transformação com Z e com Y dessa maneira, eu vou fazer como estava antes, que é assim. Tá? Não tem problema, porque os programas já foram desenvolvidos. E a gente vai ver aqui a técnica também para considerar um modelo afim, na verdade, né? Não é necessariamente um modelo linear. Então, se eu fizer a transformação desta maneira aqui, tá? Então eu tenho modelo linearizado assim, tá? E eu posso então, tá? Mas eu preciso voltar para o parâmetro original. Mas aí é só lembrar que quando eu fiz essa divisão aqui, ó, o B1 vai ser 1 mais P, 1 sobre P1. Então, se eu calculo B1, se eu ajusto e obtenho B1, B2, para calcular P1 é só pegar o inverso multiplicativo do B1. Está resolvido. Como eu tenho B1 e tenho, consequentemente, P1, o B2, que é o coeficiente angular dessa curva, já que eu tenho P1, eu posso calcular P2, que é só multiplicar B2 por P1. É até melhor eu fazer isto aqui, né? Fica melhor assim, né? Vai ficar mais claro assim. E aqui é vezes. Inserir.
sinal de vezes. Agora veio. Aqui. Esse aqui. B2 vezes P1. B2. Pronto. Então, dado o modelo não linear, eu proponho um modelo linear equivalente. Tá? Modelo linear equivalente. E provavelmente modelo afim equivalente, né? Que todo mundo chama de modelo linearizado. Tá? Então vamos propor modelo afim equivalente. Tá aqui o modelo afim equivalente. Tá? Resolva esse problema. Como? Quem é Z? Z é 1 sobre Y. Não. Z aqui vai ser 1 sobre Y. Então o valor de Y original eu vou montar uma tabela com 1 sobre Y. Que é W, é 1 sobre X. O valor de X original eu faço 1 sobre W. Aí eu vou ter uma curva, ajusto essa curva usando as técnicas lineares, calculo B1, B2, e aí com B1, B2 eu tenho a estimativa inicial para P1, P2. Só que eu tenho que agora resolver o problema original, que é esta função aqui, modelo original não linear. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Essa curva aqui, não linear, como é que eu linearizo? Né? Rigorosamente, como é que eu obtenho o equivalente afim dela? Primeira coisa é a inversão matemática, né? 1 sobre Y. Porque aí eu vou ficar 1 sobre P3, P3 aqui já tem um coeficiente linear. Agora isso aqui que está um problema, né? O que é que eu faço com isso aqui, né? Ora, exponencial da soma é o produto das exponenciais, né? Lembra dessa propriedade? Exponencial da soma. Sim. É o produto das exponenciais. Ah, sim. Professor, então, Diga. sempre eu tenho que linearizar, transformar a equação não linear em uma Não, seja linear. não é sempre. Mas na maioria das vezes sim, porque quando eu vou fazer um ajuste, um dos problemas críticos é ter a estimativa inicial. Tá? E a melhor maneira de ter a estimativa inicial é a partir de um modelo linearizado. Tá? Por quê? Quando eu trabalho com modelo linearizado, eu tenho solução analítica do meu problema. E aí eu deixo de ter um problema numérico. E vocês vão ver que muitas vezes, na prática, o problema de otimização, que aí é uma otimização que nós vamos trabalhar, é justamente resolver uma inversão de matrizes. Desculpe. É um sistema de equação algébrica não linear, e eu vou fugir dessa solução de equação algébrica linear pelo modelo linearizado. Aí eu tenho uma boa estimativa inicial e eu volto para o problema original. Porque com uma boa estimativa original, a solução do sistema de equações algébricas não lineares, com uma boa estimativa, é muitas vezes satisfatória. É uma estratégia de ter uma estimativa inicial. Eu poderia ter estimativa inicial, por exemplo, de outros problemas análogos
que eu já resolvi. Tá? Ou da literatura. Tá? Alguém está com o microfone aberto aí? Quem é que está com o microfone aberto? Hilton? Pronto, fechou. Tá? Então, continuando aqui com a manipulação. Tá? Sim, agora nós temos um problema. Ó. Isso aqui está com cara de um B, isso aqui está com cara de um A, mas isso aqui é não linear. Tá? Nesse caso aqui, o que eu posso fazer é transformar isso aqui em algo linear, usando expansão em série de Taylor. Então, a exponencial é dada por essa propriedade aqui, por esse somatório aqui. Vamos lá, vamos repetir. Eu tenho um modelo não linear. Eu não sei os valores de P1, P2, P3. Uma estratégia para ter estimativa inicial para resolver o problema é procurar um modelo linear equivalente. Então, primeira coisa, eu faço a inversão matemática aqui, numérica, a inversa matemática. Aqui eu já tenho um jeitão de um coeficiente linear, linear, desculpe. E aqui, um jeitão de um coeficiente angular. Tá? Então, continuo fazendo a manipulação. Está aqui meu Z, que é 1 sobre Y. Está aqui meu futuro B. Está aqui meu futuro A. Vamos lembrar que exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, isso aqui vai ser um futuro coeficiente angular. Mas aqui eu tenho ainda a exponencial de P2x, que é não linear. Então, não tem ainda um modelo linear equivalente. A estratégia que eu posso usar agora é linearizar isso aqui, esse termo exponencial, usando série de Taylor. Ora, a função exponencial de x, ela é esse somatório aqui. Na verdade, o que aconteceu historicamente é o seguinte: os matemáticos perceberam que essa série infinita aqui, ela apareceu em muitos problemas da matemática. Então, eles vão trabalhar com essa série aqui. O que eles fizeram? Eles chamaram isso aqui de exponencial de x. Foi uma... Depois eles perceberam, por exemplo, que o seno e o cosseno também pode ser apresentado na forma de exponencial, ou de uma série. Tá? E, na verdade, o seno e o cosseno, historicamente, não veio daí, né? Ele veio dos ângulos, né? Na história da geometria euclidiana, né? Estudando os ângulos de triângulos, semelhança de triângulos, aí vieram definição de seno, cosseno, cateta, essas coisas. Mas depois perceberam que o cálculo do seno e do cosseno de x podia ser feito também por expansão em série de Taylor. Não com esse nome originalmente, evidentemente. E que é uma série parecida com isso. Na verdade, há uma semelhança muito forte entre seno, cosseno e a função exponencial. É por isso que a gente pode apresentar o seno e o cosseno na forma de exponencial também. E aparece aí o número I, raiz de menos 1. O pessoal de elétrica gosta muito disso. Não tem lá a relação de cosseno, seno com I, com exponencial? Sim, tem, a gente usa isso bastante. Usa bastante isso, né? Mas por causa das séries. Tá? Dessa série, essa série infinita aqui, ó. Então, a exponencial P2 de x, na verdade, onde tem x aqui, eu boto menos P2 de x e eu chego nisso aqui. Pronto, eu posso então usar só esse termo linear aqui, ó, ou afim, rigorosamente, e eu vou ter então uma função equivalente linear. Isso aqui é um resumo da obra, tá? Eu vou aproximar, isso aqui é uma aproximação, então não é igual, é aproximação. Inserir.
Então agora aqui eu tenho a minha função, ó. Repare como essa função aqui já está com jeitão. B, B, ó, coeficiente linear, A, coeficiente angular, tá? B, B1, B2, A, B1, A, né? Chamei aqui B2, né? A variável Z linearizada vai ser 1 sobre Y. B1 é dada por essa expressão aqui. E B2 é dada por essa expressão aqui. Tá. Aí o que eu faço? Ajusto essa função. Tem um B1, B2. E entro aqui e com B1, B2 eu vou calcular P1, P2, P3. Aí surge um problema. Por quê? Eu tenho duas equações e três incógnitas. P1, P2 e P3. Como resolver esse problema? Hein, pessoal? Quando eu usei essa estratégia de linearizar aqui, ó, tudo bem. Aparentemente está dando certo. Eu vou obter B1 e B2. Eu posso usar a estratégia e eu vou obter B1 e B2. É só fazer uma curva de 1 sobre Y em relação a X. Tá? Aí eu tenho o valor de B1 e B2. B1 e B2 vão ter valores. Mas na verdade eu quero P1, P2 e P3. A minha função original é essa, que eu obtive lá da literatura, dos balões de massa e energia. Eu sei a relação de B1 com P1, P2 P3, está aqui. Sei a relação de B2 com P1, P2 P3, está aqui. Ora, mas eu tenho duas equações, tá? E três incógnitas, P1, P2 e P3. Como é que eu resolvo isso? Duas equações e três incógnitas. Não tem como. O que é que eu posso fazer? Mas não dá para resolver porque para resolver um problema eu tenho que ter três equações e três incógnitas. Bom, então eu vou fazer o seguinte: em vez de parar na expansão no termo de primeira ordem, eu vou continuar. Espera aí. Eu vou continuar. Né? Vou continuar. E vou colocar mais uma ordem aqui no problema. Então, em vez de parar na expansão de primeira ordem, eu vou parar na expansão de segunda ordem da série de Taylor. Tá? Vou parar no termo de segunda ordem. Aí substituo, quer dizer, inverto aqui matematicamente, substituo aqui onde tiver P2x por isso, e tenho agora Z em função de P1, P2, P3. Quando eu tiver Z em função de B1, B2, B3, eu sei a relação de B1 com P1, P2, P3, a relação de B2 com P1, P2, P3 e a relação de B3 de bola com P1, P2, P3. Três equações, três incógnitas. Está resolvido o meu problema. Quer dizer, a estimativa inicial. Eu tenho agora a estimativa inicial de P1, P2 e P3. Por quê? Porque eu usei agora essa aproximação de Taylor, temos segunda ordem, tem esse polinômio aqui. Ah, professor, esse modelo não linear é não linear na variável, mas é linear no parâmetro. E como minhas incógnitas não, repare, no problema de estimação de parâmetros, as minhas incógnitas não são as variáveis. A variável dependente, eu conheço os valores dela, porque veio do experimento. A variável independente, eu também conheço, porque veio do experimento. Quem são as minhas incógnitas no problema de ajuste de parâmetros? De ajuste de modelo, estimação de parâmetros. Os parâmetros, P1, P2, P3.
E esse modelo, ele é linear nos parâmetros. Ele é não linear. O modelo é não linear. Isso nós já vimos aqui. Mas ele é linear nos parâmetros. Como minhas incógnitas agora são os parâmetros, eu tenho um modelo linear. Porque meus parâmetros aqui são as minhas incógnitas. Quando a gente classifica o modelo, a gente classifica olhando as variáveis. No caso do problema de estimação de parâmetros, meu olhar prioritário é sobre os parâmetros. Mas quando eu classifico o modelo, eu classifico usando as variáveis. Porque, na verdade, eu preciso dos parâmetros para ter a minha função, para ter o meu modelo. E o que eu quero é, de fato, ter um modelo. Se eu pudesse ter um modelo sem precisar de fazer a estimação dos parâmetros, seria perfeito. Tá? Se eu pudesse ter um modelo só deduzindo a partir dos balanços de massa, energia e momento, ótimo, não precisa nem experimento. Felizmente não é assim, né? Porque se fosse assim, não precisava da gente para fazer as contas, não precisava da gente para projetar nada, não precisava da gente para calcular nada, né? Era só deduzir e usar. Alguns problemas são assim, outros não. Tá? Aqui outro exemplo, aí vocês olham com calma. O problema aqui, como a maioria dos modelos linearizados, olha como fica complexo a relação dos parâmetros com os parâmetros linearizados. Olha, Ln de B1 elevado a menos 1, P2, né? E aí, você não pode pegar esse modelo linearizado e usar ele nos problemas de engenharia. Por quê? Porque o modelo original é esse. Esse foi o modelo que você deduziu. E não este. Então eu tenho que sair deste ajuste, que é mais rápido, que é fácil, matematicamente falando, para voltar para esse de cá. Bom, mas vamos pegar o meu modelo, que é um modelo muito utilizado, que é o modelo polinomial. Tá? Eu tenho aqui um modelo polinomial completo para duas variáveis. Tá? P0, termo independente, P1, coeficiente, P0, coeficiente linear, P1 associado a x1, P2 associado a x2, P3 associado a x1 ao quadrado, P4 associado a x2 ao quadrado e P5 associado a x1, x2. Tem um erro de digitação aqui. Certo? Professor, mas esse modelo é não linear. Sim, é não linear. Mas eu posso tratar ele como sendo linear. Como? Fazendo as transformações. Em vez de trabalhar com x1 ao quadrado, eu vou trabalhar com Z3, que é x1 ao quadrado. Em vez de trabalhar com x2 ao quadrado, eu vou trabalhar com Z4, que é x2 ao quadrado. Em vez de trabalhar com x1 vezes x2, eu vou trabalhar com Z5, que é x1 vezes x2. Está faltando um sinal de vezes aqui. Certo? Eu tenho aqui o meu modelo linearizado. Esse modelo que eu vou fazer o ajuste dos parâmetros. Tá? Então, se quando eu propor o meu modelo, eu propor na forma polinomial, tá? Fica fácil eu fazer o ajuste. Tá? Se quando eu propor meu modelo, ele estiver na forma não linear, como essa aqui, eu vou procurar a forma polinomial equivalente. Tá? Porque a forma polinomial equivalente vai me dar os valores iniciais dos parâmetros.
A forma polinomial equivalente aqui, ó, a forma polinomial equivalente vai me dar B1, B2, B3, que tem relação com os parâmetros originais. Então, resolvendo esse problema, eu tenho uma estimativa inicial para o problema original. Então, eu tenho que calcular como resolver isso aqui. Como encontrar B1, B2, B3 no polinômio do modelo polinomial que eu quero ajustar aos dados experimentais. Ou seja, genericamente é esse o problema. Isso aqui vai servir de estimativa inicial para um outro problema. Eu posso ter uma forma mais compacta de apresentar este modelo usando notação de somatórios. Repare, P1 na verdade é vezes x1 elevado a zero. É x elevado a zero dá 1, né? Então eu posso apresentar assim, ó, um somatório de PJ x elevado a j menos 1. Repare, 1, P1, x, 1 menos 1, 0, que é esse termo aqui. Esse termo aqui. Quando j for 2, fica P2, x elevado a 2 menos 1, que é 1 aqui. E assim sucessivamente. Isso aqui vale para quê? Para cada ponto experimental. Se eu tiver uma entrada x1, eu vou ter x1, x2, x3, onde x1, x2, x3 são os pontos experimentais da minha entrada x1. Mas se tiver duas entradas, x1, x2, eu vou ter x11, x12, x13, x21, x22, x23. A variável x1 vai ter vários pontos experimentais. A variável x2 vai ter vários pontos experimentais. A variável y, se eu tiver uma só, y1, y2, y3, por quê? A minha variável y, variável dependente, vai ter um ponto experimental y1, outro ponto experimental y2, e assim sucessivamente. Mas se eu tiver duas variáveis y, duas variáveis dependentes, eu vou ter y1 e y2. Eu vou ter o ponto experimental y11, ponto experimental y12, y13 e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho um vetor de dados experimentais da variável dependente, um vetor de parâmetros P, 1, 2, 3, N parâmetros, PQP parâmetros, né? Ficou até interessante essa sigla. E vou ter um equivalente da XE também, valores XE, que é os experimentais, os pontos experimentais. E depois vocês vão ver que vai aparecer um YM, que é o resultado do modelo. Isso aqui é experimental. Isso aqui eu obtive de um experimento. Eu fui lá e medi temperatura, pressão, composição, etc. Tá? E eu tenho agora o do modelo. O vetor Y do modelo. A resposta do modelo. Meu modelo vai me dar uma resposta. Y vai me dar uma resposta. Para cada valor experimental, para cada valor de P1, P2, P3, eu vou ter um valor de Y. O valor de Y vai ser YM, vai ser igual a YE? O valor de YM vai ser igual ao valor de YE? Se for igual, o modelo é perfeito. Existe modelo perfeito? Nem Gigela e bicho. Que é quase a perfeição. Mas não é perfeita. Então, existe também, então vai haver uma diferença, um desvio entre o valor experimental e o valor do modelo. Esse desvio chama-se resíduo. Na verdade, é o contrário. Mas está no mesmo, que isso aqui vai levar ao quadrado, mas rigorosamente é o contrário. Muita gente chama isso de erro. Por que é errado chamar de erro? Por que não é o erro?
não posso chamar isso de erro? A diferença entre y do modelo, a resposta do modelo e o valor experimental. Exatamente. Onde é que aparece a incerteza aqui? Quando você faz experimento, você tem dados experimentais. Os dados experimentais têm incerteza. Portanto, esses dados experimentais, eles não é um valor real. Você quer que ele seja, mas ele não é. Então eu não posso chamar de erro, porque o erro pressupõe que eu conheço o valor real, que eu pressupõe que eu conheço o valor verdadeiro. E eu não conheço o valor verdadeiro. Eu conheço uma aproximação disso. É por isso que aí, felizmente, os livros de estatística chamam essa diferença de resíduo. Podia ser desvio, diferença, mas tudo bem, resíduo. O que não pode chamar de erro. Também tem o valor experimental de x, mas se x é experimental, também tem desvio, incerteza. Portanto, eu posso também obter um resíduo por valores x, dos valores independentes. Tá? Aí a gente vai ver depois, vai cair num problema, que se eu tiver um resíduo, se eu tiver incerteza nos valores dependentes e nos valores independentes, eu vou cair numa classe de problema chamado reconciliação de dados e estimação de parâmetros. Ou estimação de parâmetros e reconciliação de dados simultâneos. A maioria dos problemas, e os problemas que provavelmente vocês vão trazer aqui, nessa disciplina, para usar como exemplo, vai admitir que as incertezas no x são ínfimas. São muito menores do que nos y. Portanto, serão desprezadas. Mas você tem que avaliar para ver se são mesmo. Tá? Algumas vezes não são. E qual é o risco de você não avaliar, assumir que é e não ser? E aí você tem um problemão. Você vai ter um modelo achando que ele está funcionando e ele não está servindo para nada. Então tem que avaliar. No X. No Y não. No Y não. Se o X não for, se a incerteza do X não for desprezível, você vai fazer a reconciliação. E vai fazer a estimação, porque você quer os parâmetros P. Se o X, a incerteza do X for desprezível, você não vai fazer a reconciliação. Mas você vai fazer a estimação, porque eu quero conhecer o valor de P que eu não conheço. A estimação você vai fazer de qualquer jeito. A reconciliação que pode ser que seja necessária ou não. Como é que eu vou saber? Calculando. É por isso que eu pedi para vocês calcularem a incerteza de todas as grandezas, independentes e dependentes. As dependentes vão ter que sempre ser feitas. Porque, inclusive, é a informação que você vai usar na hora de fazer o ajuste do modelo. A independente, torça para ela ser bem menor do que a dependente, que aí você despreza. Mas, se ela não for pequena, você vai ter que usar. E tem técnicas para isso, não é problema. Mas tem um valor que eu posso, se ela for tanto por cento menor, eu posso desprezar ou é mais assim, eu vou ter um critério melhor? Não é porcentagem de um em relação ao outro, porque tem unidades diferentes, né? Você tem coisas bem diferentes. Tá? Você pode fazer assim, ó, eu vou calcular a incerteza relativa da grandeza independente e vou calcular a incerteza relativa da grandeza dependente. Então, a independente deu 0,1%, 0,5%. A dependente deu de 5%, 10%. Opa! Mas em percentual. Porque se traz tudo para a mesma base. Tá? Mas, pelo menos nos problemas que eu resolvi, salta aos olhos logo quando você calcula a incerteza da grandeza dependente e independente. Você vai ver, ela é grande, 10% e já era. Tem que considerar.
Daí a importância de fazer análise de dados. Daí a importância de fazer a variabilidade, avaliar a variabilidade dos dados, de todos os dados, grandezas independentes e grandezas dependentes. Bom, as incertezas das grandezas eu vou apresentar na forma de matrizes, tá? Y está aqui a incerteza ao quadrado, e admitindo que não haja correlação entre os pontos experimentais, eu construo a matriz de variância, covariância dos dados experimentais Y, como sendo uma matriz diagonal. Tá? Ora, vocês já estão vendo que eu vou também construir uma matriz de variância, covariância dos resíduos. Tá? E essa matriz não é diagonal, ela é cheia. A matriz de variância, covariância dos resíduos é cheia. Tá? Aí eu vou ter correlação entre os resíduos. Isso vai me gerar correlação entre os parâmetros. Eu vou querer propor um modelo que ele seja o mais próximo possível de uma matriz diagonal. Que os resíduos sejam não correlacionados. Tá? Então, eu vou fazer, às vezes, modificar o modelo para que me gere matrizes de resíduos e, consequentemente, de parâmetros não correlacionados. Bom, mas isso aqui, ó, se eu fizer, pegar meu modelo original, ó, meu modelo original aqui, tá vendo? Y, P1, P2, X, X ao quadrado, X ao cubo, X a quarta, etc. Escrever na forma de vetor, na notação matricial chamada. Y é negrito, é um vetor dos experimentos, das observações da grandeza de saída. P dos parâmetros. Tá? X dos experimentos das grandezas independentes. Tá? Eu posso escrever aquele modelo polinomial dessa forma. Ó. Y do modelo é X essa matriz aqui, vezes P parâmetro, onde P é um vetor. Tá? X é essa matriz aqui de cima. Ó. Tá? É a matriz das estimativas experimentais. Tá? Das medições. Tá? Como é que eu escrevo essa matriz XE? Ela vai ter tantas linhas quanto for a quantidade de experimentos. E vai ter tantas colunas quantos forem a ordem do polinômio. Então, polinômio de primeira ordem, A mais BX. Ela vai ter a primeira coluna e a segunda. Polinômio for um polinômio de segunda ordem. Ele tem 3 parâmetros. A mais BX mais X ao quadrado. E assim sucessivamente. Se eu não tiver o termo linear, se o termo linear for 0, essa coluna não existe. Certo? Se o modelo passar na origem, essa coluna não existe. Pronto. Então esse modelo aqui é geral, essa forma de apresentar é geral. P é um vetor de parâmetros que ele vai aparecer multiplicando aqui. E lembra da multiplicação matricial, né? É a linha por coluna, né? Rebate e multiplica elemento a elemento e soma. Que vai dar o Y1, Y2, Y3 e assim sucessivamente. Novamente, para vocês acreditarem nisso, tem que fazer na mão grande. Pega uma matriz pequena, 2x2, ou 2x3, ou 3x3. Aí faz para 2x2, 2x3, 4x4, 5x5, 10x10. Até acreditar. Que esse produto aqui, que essa forma de apresentar, é equivalente a isso aqui. Vou até colocar aqui para ficar mais fácil.
Ok. Vocês entenderam? Olha, tem que entender essa equação aqui, tá? Se não entender essa equação aqui, daqui para frente vai ficar impossível. Vocês concordam que essa representação aqui embaixo é equivalente a essa aqui de cima? Repare, esse izinho aqui é para cada ponto experimental. Então essa linha aqui, ela se repete. O primeiro ponto experimental y1, o segundo y2, o terceiro assim sucessivamente. Tá? Então, quando eu pegar o meu vetor P, P1, P2, P3, P4, P5, e multiplicar por essa matriz aqui, a primeira linha vai dar isso aqui. A segunda linha vai dar y2, a terceira y3, e assim sucessivamente. O M aqui que é a resposta do modelo, rapaz. Isso aqui é um modelo. Ok? Posso avançar? Tendo isso em mente, podemos construir também a matriz de variância dos pontos experimentais independentes, dos resíduos também, se for o caso. A gente vai partir para construir, na próxima aula, a função objetivo. Tá? Primeiro, trabalhando com o modelo polinomial. Depois, generalizando para qualquer modelo. Tá? Vamos pegar então a próxima aula. Tá? Bom, recapitulando, essa aqui é a sequência de ações que a gente vai ter que fazer para ajustar o modelo, para estimar os parâmetros. Tá? Definir o que eu quero, fazer o estudo qualitativo das minhas variáveis, o estudo estatístico e metrológico das variáveis, das observações. Vocês já fizeram, nós já fizemos o E1, o E2, o E3, já fizemos o E4, a eliminação de outliers, variáveis espúrias ou variáveis discrepantes. Tá? Estimativa inicial, nós demos um toque há pouco. A primeira metade da aula foi isso. Na verdade, a segunda metade, né? A primeira metade foi tirar dúvida, a segunda metade foi... Né? Depois de ter a estimativa inicial, que pode vir do ajuste de um modelo linear, mas não obrigatoriamente. Ele pode vir de dados da literatura, conhecimento de planta, ou eu posso propor um modelo de equações algébricas não lineares e resolver. Tá? O que o Excel dá que faz aquela regressão, ali vai dar estimativa inicial. Porque ali ele só dá para um polinômio. Tá? Se não você tem como ajustar para tirar ajustando para um polinômio integral também. Ali dá para qualquer ordem. Inclusive você pode propor um modelo logaritmo e tal, mas tudo são apenas aproximações empíricas. Se o seu modelo original for linear, tudo bem, mas se não for, que geralmente não é, tá? A não ser que você propõe um modelo empírico. Tá? Tem que olhar pelo gráfico. Quando você deduz o modelo, eu vou usar corrente, tensão, para calcular resistência, qualquer coisa desse tipo, é não linear o modelo. Qual a relação de tensão, corrente e tensão, corrente e resistência? Ela é não linear. Então, é não linear, é um produto, já é não linear. Tá?
Bom, vamos lá. Então, o problema todo começa depois de ter feito tudo qualitativo, depois de eu propor um modelo linear, não linear. De alguma forma, eu propus um modelo, certo? Eu vou ter que estabelecer a minha função objetivo, tá? Para poder, então, resolver. Só lembrando, para eu poder fazer estimação de parâmetros, eu tenho que ter conjunto de observações experimentais consistentes, em termos qualitativos e quantitativos. A análise de dados já foi feita. Análise gráfica, análise estatística, análise metrológica. Tá? Eu tenho que conhecer o meu sistema, tenho que conhecer o meu processo, para poder interpretar corretamente. Tive que interpretar antes, com análise de dados, e depois, agora, na hora que eu estou fazendo um ajuste do modelo. Tá? Tem que ter os modelos, né, que eu vou... Como é que eu obtenho esse modelo? Da literatura, da minha experiência, do jeitão da curva. Tá? Eu vou definir a minha função objetivo, que é maximizar ou minimizar alguma coisa. Este alguma coisa é a função objetivo. No ajuste de modelos, na estimação de parâmetros, como o Excel, o Minitab, o R, faz tudo rapidinho, eu boto lá os dados e os mínimos quadrados ele resolve, a pessoa passa um batido sem interpretar o que significa aquela função objetivo chamada mínimos quadrados. A função objetivo mínimos quadrados tem um monte de hipótese por trás. Aí a pessoa calcula a tal do erro lá, padrão que o Excel dá automaticamente. Né? Hein? Não é erro quadrado, é o erro padrão que eles chamam. Que é o intervalo de confiança do parâmetro. E usa aquilo para dizer que o parâmetro está legal. Só que aquilo só é válido se minha função objetiva for quadrática. E a função objetiva quadrática só é correta se os meus resíduos forem normais. Então eu tenho que calcular os resíduos e avaliar a normalidade dele. Aí começa a fechar as coisas, né? Lembra aquela história toda de aproximar, ver se meus dados aproximam no PDF? É por causa disso. Tá? Só por causa disso. A função objetiva é uma coisa crítica. Tá? Se você não acredita em mim, acredita em Raul Seixas. Raul Seixas tem uma música dele que fala assim, mais ou menos assim: é tão fácil seguir se eu não sei para onde ir. Tá? Se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve. Tá? Se eu não tenho objetivo, qualquer coisa serve. Né? Então, a minha função objetiva, eu tenho que entender muito bem ela. Eu tenho que ver se a função objetiva que eu estou usando é adequada ao meu problema. Ela estabelece a métrica, o que é bom, o que é ruim, se aproxima ou não se aproxima. É uma função que relaciona os valores experimentais com o valor do modelo. A que função é essa, né? Na verdade, é uma função especial, que é a distância. Tá? A distância entre os valores experimentais e o valor do modelo. Essa distância é um escalar, quer dizer, um número. A função objetivo vai dar um resultado, vai dar um número. Tá? Eu quero a distância entre ZE, ponto experimental, e ZM do modelo. Tem algumas características dessa distância. Primeiro, como eu falei, é um escalar. Segundo, tá? Que se ZM é igual a ZE, essa distância tem que dar zero. Qual a distância de Itabuna para Itabuna? Zero. Qual a distância da rodoviária em Itabuna para a Praça Camaquã em Itabuna? Não é zero. Mas qual a distância da Praça de Camaquã de Itabuna para a Praça Camaquã de Itabuna? Zero. Qual a distância
da pousada Itajuípe para a pousada Itajuípe. Não é 0 não, porque tem pousada Itajuípe em Itajuípe. E tem pousada Itajuípe em Itabuna. Uma vez um colega meu estava na pousada Itajuípe, eu disse, eu vou lhe pegar aí. Aí eu fui para a pousada Itajuípe, de Itabuna. Só que eu estava na pousada Itajuípe, de Itajuípe. Eu não sabia que tinha pousada Itajuípe em Itajuípe. Mas como é que o cara bota o nome? Pô, Itajuípe em Itabuna, né? Bom, é uma transformação comutativa, ou seja, a distância de Z para E é a mesma distância de Z para ZE. A mesma distância de Itabuna para Ilhéus é a mesma distância de Z para Itabuna. E satisfaz a desigualdade do triângulo, né? Um ponto intermediário entre ZE e Z, se eu calcular a distância de ZE para W e de ZE para W, essa soma aqui é maior ou igual à distância de ZE para Z. Se estiver em cima da reta, ou seja, se W for uma interpolação entre ZE e Z, vai dar igualdade. Se estiver fora da reta, vai dar maior. Bom, o valor de Y nunca é conhecido. Tá? Vamos admitir que seja, por enquanto, tá? Ou seja, se Z é conhecido, embora eu não conheça ainda, porque Z é do modelo, não conheço, não tenho modelo ainda, não tenho. Mas admitir que seja, eu posso calcular essa distância, esse desvio entre o valor experimental e o valor de Z, que eu não conheço ainda. Eu quero calcular ele, né? Ora, como esse valor Z eu desconheço, eu vou dizer que esse Z é dado por um modelo, que é o ZM. Né? Então eu já começo a trabalhar com o meu problema original. Eu não conheço o ZM ainda, mas eu vou conhecer ele. Então eu posso admitir que ele é conhecido nesse momento aqui. E posso calcular o resíduo. Ok, então vamos lá. Para eu poder calcular os parâmetros P que eu desconheço, tá? Eu vou propor, e todo mundo faz isso, uma função especial chamada função de máxima verossimilhança. Tá? Repare, ZE é conhecido, que são os parâmetros, são os valores experimentais. Tá? Eu quero encontrar um conjunto de parâmetros P, que isso aqui vai ser uma função de P, que maximize a aproximação de Z, que eu não conheço ainda, a ZE, que é o experimental. Ou seja, eu quero tornar Z o mais próximo possível de ZE. Eu quero tornar Z o mais verossimilar, tem a maior verossimilhança a ZE. Tá? O que é uma coisa verossímil? Que parece verdadeira. Uma história verossímil é uma história que faz sentido. Que ela tem... Né? Não é uma coisa inverossímil, não tem nenhum sentido isso. Né? Eu quero um Z que se aproxime do ZE, que eu não sei qual é ainda. Só que esse valor ZE é um conjunto de valores experimentais, não é um valor só, nem dois, nem três, são 5, 10, 15, 20, 50. Quanto mais, melhor. E eu vou descrever esse ZE por uma função PDF, tá? Que é esse Pzão aqui. E eu vou querer que esse Z, que eu não conheço, se aproxime da minha função ZE, PDF de Z.
essa função PDF, além de depender dos valores experimentais, do valor de Z, também depende dos erros experimentais, dos desvios experimentais, das incertezas experimentais, que é dado por essa matriz aqui. Bom, trazendo para o nosso mundo. Esse Z é o vetor das variáveis reais, ou seja, as variáveis de fato verdadeiras, que eu não sei quem são e nunca vou saber, tá? Por isso são reais e desconhecidos. Esse ZE são o vetor das observações experimentais, que eu conheço, medir e tem um valor. Temperatura, pressão, distância, composição, etc. E essa matriz V aqui é a matriz de covariância dos erros entre os valores experimentais e os valores reais. Ora, eu não conheço os valores reais, eu não sei quem é esse V aí, esse Vzão aqui, tá? Eu estou querendo construir, vamos lá. Vamos admitir uma premissa, que a PDF, conjunta das grandezas experimentais são conhecidas. Por que conjunta? Porque eu tenho vários Y e vários X. No caso geral, tenho várias grandezas de entrada, várias grandezas de saída, várias grandezas independentes e várias grandezas dependentes. Esse é o caso geral. No mínimo, eu tenho uma variável independente e uma variável dependente. No mínimo. Tá. Vamos admitir que eu conheço a PDF conjunta disso, ou seja, como é que as duas variáveis funcionam no espaço que eu estou trabalhando. Tá. Opa. Por exemplo, eu posso propor que essa PDF, que eu não sei qual é uma PDF normal. Uma PDF normal. Está aqui, PDF normal. Estou propondo. Posso propor qualquer coisa. Tá? Posso propor várias pessoas em casamento. Não vai dar certo, né? Várias pessoas ao mesmo tempo não dá certo. Mas eu posso propor. Tá? Vamos propor aqui, ó. Propor. Tá? Essa matriz, ou essa PDF aqui, ó, que eu propus, aparece Ezinho. O que é esse Ezinho? É, por definição, a diferença entre o experimental e o valor Z real. Eu não sei quem é. Mas é por definição. Tá? Bom, o problema é que, se eu conhecesse o Z real, eu podia calcular esse E de erro. Mas eu não conheço. Tá? Mas tudo bem. Aqui eu só estou separando o vetor Z em Y e X, experimental e real. Esse R grande aqui é real, tá? Real. Então, erro é isso aqui, que eu não conheço. Mas vamos definir agora uma coisa parecida, que é o resíduo, que é o ZE menos EM. Onde tinha Z real, agora é ZN. Tá? Eu tenho agora um modelo de ZE, P e ZM. Outra premissa, vamos lá, vamos recapitular aqui. A função de verossimilhança é em relação ao erro. O erro é, por definição, ZE menos valor real. Eu vou substituir esse valor real por uma aproximação dele, que é o modelo. Como? Forçando a barra. Eu forço a barra. Então, para isso fazer o mínimo sentido, esse meu modelo tem que ser muito bom. Tá? Se o meu modelo não for bom, não vai fazer o mínimo sentido as contas que eu fizer aí. Tá? É o que se chama de modelo ótimo. É o melhor modelo possível. Ele não é o modelo perfeito, mas é o melhor modelo possível. Tá? E aí eu posso, então, em vez de trabalhar com E de erro, eu trabalho com R de resíduo, que é a diferença entre o experimental e o modelo. E aí tem a observação. Se o modelo não for muito bom,
Então não adianta prosseguir com a estimação dos seus parâmetros. Vai fazer besteira. Tá? E como é que eu sei que esse modelo é bom se eu não tenho ainda o modelo? Você vai dar literatura, você vai acumular conhecimento. Na pior das hipóteses, você vai propor um modelo e depois testar aquele modelo. E ele tem que passar em todos os testes. Por exemplo, a gente vai ver, testar que os resíduos sejam normalmente distribuídos e com próximo a zero, porque o erro é zero. Desculpe, o erro é zero não. O erro, que é a diferença entre o valor experimental e o valor real, ele tem que ser muito próximo de zero. Porque se não for, tem alguma coisa errada. O experimento não vale de nada. Então você quer que os seus dados experimentais correspondam à realidade. Ou seja, que o erro que entre o valor experimental e o valor real, que eu não conheço, seja pequeno. Olha, eu não conheço o valor real, então eu substituo ele pelo modelo. Vale o mesmo raciocínio. Eu quero que essa diferença, que agora é resíduo, seja próximo de zero. Aí o meu modelo vai fazer sentido. Ora, mas para ele fazer sentido, o meu ZE tem que ser próximo do real, que eu não sei qual é. É por isso que o ZE, que é o experimento, eu tenho que ter todo aquele trabalho anterior de ter feito análise gráfica, estatística e metrológica, de verificar se os dados são consistentes, tirar os dados espúrios, verificar se a incerteza é compatível. Depois de tudo isso pronto, eu posso seguir em frente. E a história do modelo bem feito. Tá? O modelo bem feito, o erro do resíduo é zero. A esperança do resíduo é zero. Tá? A esperança de ZE. Quem é ZE? ZN mais E. R é ZN menos E. Então, a esperança da soma é a soma das esperanças. Nós já vimos isso aqui. Esperança é uma integral. Ora, opa, aqui não é, aqui é R. R. Se o meu resíduo for próximo de zero, a esperança dele é zero. Ótimo, então eu tenho EZM. A esperança de ZM é a média de ZM. Eu tenho ZM. Então, a esperança dos erros, dos dados experimentais, é o meu modelo. É a resposta do modelo. Mas isso só vale se o quê? Se a esperança do resíduo for zero. Então, eu tenho que testar que a esperança do resíduo seja zero. O que é esperança? Média. Então, eu vou testar se a média do resíduo é zero. Se a média do resíduo for zero, dentro de uma certa tolerância, então, o meu experimento está bem feito. Então, daí a importância da gente testar se a média dos resíduos é zero. Próximo de zero. Zero não vai dar, né? Aliás, se der zero, não se preocupe, porque alguém vai ter a mão nesses dados. Né? Tem coisa errada. Eu vou fazer um teste de hipótese de aproximação da média dos resíduos a zero. Lembra dos testes de hipótese que nós fizemos? É aqui que a gente vai usar. Se o experimento não for bem feito, que equivale a dizer que tem também incertezas experimentais grandes, eu tenho que fazer novos experimentos, não tem jeito. Eu tenho que trocar o instrumento de medição, o método de medição, fazer alguma coisa, porque se você tem dados ruins, eu vou ter resposta ruim, não tem jeito. Então, o problema original é esse, ó. Eu tinha que encontrar uma PDF em função dos dados reais, quer dizer, olha, eu não conheço Z, então eu vou sair de Z para ZN, tá? E o meu problema fica um pouquinho mais complexo, porque agora eu tenho os resultados do modelo e os parâmetros a avaliar. Mas é factível resolver isso. Porque eu não conheço nem Z nem VE. Agora eu posso conhecer P e VR. Eu troco VE, que é a variância dos resíduos dos erros experimentais,
pela variância dos resíduos. Essa função aqui é chamada fração de máxima verossimilhança. Função de verossimilhança. Aliás, de verossimilhança. A máxima vai ser porque eu vou maximizar L. Tá? Então, repetindo, primeiro passo. Os valores de E têm alta probabilidade de estar próximos dos valores reais, dada a condução criterial dos experimentos. ZE representa a máxima probabilidade de ocorrência. ZE se aproxima o máximo da realidade, que eu não sei qual é, mas se aproxima. Como é que eu sei disso? Se eu fizer experimentos muito bem feitos. Tá? Eu vou definir um modelo ótimo. Por que isso é necessário? Para poder eu trocar o Z, que eu não conheço, real, para o ZM, que é do modelo. Eu posso fazer isso porque se o meu modelo for muito bom. Se o experimento é bem feito, é que não é uma premissa, na verdade, é a consequência do P1, né? É um corolário. Então, os resíduos vão a zero. Na verdade, a esperança do resíduo, a média dos resíduos vão a zero. E eu posso, então, construir minha função de máxima verossimilhança, que é maximizar a verossimilhança. Resolvendo este probleminha, eu vou ter os valores de P. Tá? Então, meu problema fica maximizar uma PDF. Lembre-se, P é uma PDF. Maximizar uma PDF. Maximizar uma PDF. Isso aqui é uma PDF. Tá? E quem é que eu vou calcular nessa história? Os valores de P, que são os parâmetros, e os valores de ZM, que é o resultado do modelo. Sujeito a que restrições? A função que relaciona ZE com ZMP, que é a função, que é o modelo que eu vou propor. Esse é o meu problema de otimização que eu quero resolver. Bom, próxima aula a gente retoma do início desse capítulo. Tá? Atendendo a pedidos de Ellen, vou terminar agora. É. Tá vendo? Então, próxima quarta não teremos aula, né? Que é 1º de maio. Mas lembre-se, 1º de maio é dia do... Não é dia do estudante. É dia do trabalhador. Então o trabalhador folga, mas o estudante não. Vocês estudantes vão ter mais oportunidade para estudar. Ok, pessoal? Então, boa noite. Estamos nos vendo daqui a 15 dias. Mas estou no ar, tá? Estou disponível.